Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o delegado Frederico Murta, ele que é titular da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil de Mato Grosso. Delegado, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Muito obrigado, Karine. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar com todos. Estamos à disposição aí para a gente bater esse papo. É isso aí, delegado que é muito conhecido nas redes sociais, né, por falar de assuntos... A gente está falando de segurança pública, não tem como falar de assuntos que não sejam polêmicos. E recentemente teve um caso em Paranatinga, no interior do estado, em que lojas foram incendiadas, né, por criminosos como uma forma de retaliação. Delegado, além desse caso, tem outros também que têm demonstrado um certo domínio das facções criminosas. Vocês da polícia como avaliam essa situação aqui no nosso estado? O problema das facções criminosas, da presença das organizações criminosas é um problema nacional. Todos os estados sofrem com isso, não é um problema exclusivo de Mato Grosso. Sim. Inclusive, eu ouso dizer que Mato Grosso sofre bem menos do que a maioria dos estados. Então... temos a presença das facções criminosas, que são combatidas e acompanhadas de perto pelas forças de segurança, mas não há um domínio territorial. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Quando a gente fala em domínio de território, é o que ocorre no Rio de Janeiro, em alguns locais da Bahia. É quando esses grupos eles dominam territorialmente aquele espaço e passam a controlar o acesso, os serviços, e aí, de certa forma, o Estado não entra naqueles locais. É o que a gente vê muito no Rio de Janeiro. Aqui nós não temos isso, então nós não temos domínio territorial no Estado. Sim. Existe presença de organização criminosa, de facções, casos que você acabou de citar aqui, como esse que ocorreu agora em Paranatinga, mas em menos de 24 horas... já conseguimos a resposta, foram identificados os envolvidos, estão presos. Sim. Então, assim, existe sim, não podemos negar, mas as forças de segurança conseguem acompanhar de perto e dar respostas rápidas, como a que aconteceu agora, em menos de 24 horas todos foram presos. Já tinham presos. Exato. Delegado, aproveitando que a gente está falando dessa questão das facções criminosas, quais medidas podem ser feitas para diminuir não domínio, mas diminuir essa presença tão evidente das facções na sociedade? Eu falo isso porque hoje em dia a população tem se sentido muito acuada, tem se sentido com medo, até de tirar uma foto, de sofrer uma represália por conta de um sinal que diz que tem representação com facções criminosas. Quais são as medidas emergentes que precisam ser feitas para mudar um pouco essa realidade? De fato, a sociedade sente muito isso, né? Mexe com a liberdade da pessoa. Sim. Isso aí incomoda demais. O que pode ser feito é o que já tem sido feito, não tem muita mágica. É o combate feito de maneira efetiva, é a presença policial de forma ostensiva, como é o caso da Polícia Militar. Sim. Em todo o território do estado, a polícia se fazer mais presente, o investimento em capacitação, investimento em pessoal, isso vem ocorrendo, e principalmente o combate realizado de maneira qualificada. Então, para você combater uma organização criminosa, não basta o policiamento ostensivo, a prisão em flagrante. Nós precisamos de ir além disso. Então, a gente precisa de fazer investigações que demoram um certo tempo, mas quando o resultado vem, ele ocorre de maneira efetiva. Sim. Um dos exemplos é as investigações que afetam o lado patrimonial, a questão patrimonial, conseguir retirar os valores que eles aferiram com os crimes. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o que a gente chama de asfixia financeira. Sim. Então, é uma forma de combate muito eficiente, que somada a as demais ações que as forças de segurança empreendem, vão combatendo e impedindo que essa onda de violência e que esses crimes se alastrem, que esses grupos cresçam ainda mais. Você falou da questão dos sinais, né? Sim. Nós tivemos alguns casos isolados, até o caso das meninas, né? Que comentávamos agora há pouco. Foi um caso que chamou muita atenção, teve repercussão nacional. É algo que aconteceu, mas são fatos isolados. Então a gente pode falar de maneira bem tranquila que a grande maioria dos casos que são mencionados como se isso fosse a causa, isso não é a causa isolada. Sim. Na grande maioria dos casos, os sinais eles estão associados a outro tipo de envolvimento com as organizações criminosas. Sim. Então houveram casos de inocentes morrerem por conta disso? Ocorreram, não só aqui como em outros estados, mas
sempre fatos isolados. Não há motivo para alarde, não há motivo para uma preocupação generalizada, não é automaticamente porque fez um sinal ali está condenado à morte. Não é bem assim. Infelizmente, temos pessoas inconsequentes, temos pessoas que não medem as consequências dos seus atos e muitas vezes acontecem tragédias como aconteceu o caso das meninas. Mas são fatos isolados e não há motivo para alarde. É importante falar isso, delegado, porque assim que saíram esses casos, parece que foi um na sequência do outro, diremos assim. E muita gente já começou a se preocupar, já vou apagar minhas fotos na rede social, fazendo qualquer tipo de sinal, porque isso vai me prejudicar, eu vou sofrer algum tipo de retaliação, eu vou ser assassinado se eu estiver andando na rua, alguém vai me pegar. Na época, justamente bem quando aconteceu o assassinato das meninas, né, em Porto Esperidião, a gente ficou assim muito assustado. Mas a gente vem acompanhando também isso que o senhor explicou. Na maioria das vezes, não é só por conta do sinal, tem algum outro tipo de envolvimento, seja com anterior, junto à facção, ou envolvimento com o tráfico, alguma coisa maior que tenha sido associada ao cometimento do crime, né, delegado? Perfeito, Karine. Quando acontece algo com o inocente, é natural que isso ganhe uma proporção, porque a gente fica estarrecido, né? Todo mundo fica preocupado, as pessoas têm filhos, a gente preocupa com a nossa segurança, então é natural que isso repercuta. E aconteceram alguns casos sequenciais, eu acho que isso foi o grande problema, né? Mas é bem isso que você acabou de dizer. A maioria dos casos, as investigações, elas comprovam que existe um grau maior de envolvimentos. Eu vou te dar um exemplo. A grande maioria dos faccionados tem costumes de tirar fotos fazendo esses sinais. Então, o que ocorre? Determinado indivíduo que é integrante de uma organização criminosa foi assassinado, foi vítima de homicídio por um desacordo comercial lá entre traficantes. E aí, se você for buscar fotos desse indivíduo em redes sociais, o que ele vai estar fazendo? Os sinais. Os sinais. Então, vendem essa notícia como se ele tivesse morrido por conta do sinal. E, na verdade, ele era um integrante de uma organização criminosa que morreu por um desacordo, ou por outro crime, ou até mesmo por um ataque de uma facção rival. Sim. E ele fazia sinais. Mas não quer dizer que ele era um inocente que morreu porque fazia sinais. Por conta exclusivamente do Exato. sinal. Então é bom a gente diferenciar. Enquanto autoridade policial, enquanto segurança pública, nós não podemos falar que isso não acontece, porque temos fatos que aconteceram, mas são fatos isolados e não há motivo para preocupação generalizada. Maravilha, delegado. Aproveitando que a gente falou dessa situação das meninas em Porto Esperidião, da vereadora das duas irmãs, a gente viu também com o desenrolar das investigações, muito rápidas inclusive, foi detectado, foi encontrado que a morte dessas meninas tinha sido a mando de um faccionado que estava preso na Penitenciária Central do Estado, na PCE. Inclusive que ele teria, por videochamada, acompanhado todo momento de tortura e de sofrimento das vítimas. Nesse sentido, delegado, o quanto é preciso ainda ser feito para limitar esse envolvimento de presos na realidade aqui fora, da sociedade, aproveitando esse caso que a gente teve recente? Sim, esse é um outro problema que não podemos negar que acontece, né? E repito, não é um problema de Mato Grosso, é um problema nacional, né? O sistema penitenciário hoje, ele abarca ali a grande maioria dos líderes das facções criminosas, e as facções criminosas continuam em atuação, então, obviamente, os líderes continuam atuando de alguma forma. Recentemente, tiveram algumas alterações, foi criada uma secretaria nova, inclusive um colega nosso, o Dr. Vitor Hugo, que assumiu a secretaria, extremamente competente. E nessas primeiras semanas aí, a gente já viu bastante movimentação no sentido de tentar limpar ali as unidades prisionais e retirar os celulares. A gente acompanha ali em grupos de trabalho, né, uma grande quantidade de aparelhos celulares sendo apreendidos, sendo retirados, e isso aí, com o passar do tempo, a tendência é que diminua cada vez mais e dificulte ainda mais a ação desses líderes. Obviamente, como tudo, o crime ele vai se reinventando. Então, historicamente é assim, o crime ele se reorganiza e as forças de segurança vão se adaptando para continuar fazendo o combate. É assim, sempre foi assim. Isso é uma leitura histórica. Mas a forma de combate é essa, é intensificar o controle, a fiscalização, o acesso de aparelhos celulares na unidade e fazer esse trabalho de cerco mesmo para tornar mais difícil e mais morosa a atividade criminosa. Porque quanto menos vantagem, quanto
mais difícil for, menor vai ser o interesse do criminoso em praticar aquela atividade. Na sua avaliação, dá pra gente tratar essas facções, as ações que elas cometem, esse caso de Paranatinga, esse caso das irmãs, como um tipo de terrorismo? Eu considero terrorismo, só que não sou eu quem define o que é ou o que não é, né? Sim. Legalmente ali não é considerado, né? São atos violentos praticados por facções criminosas, Sim. mas na minha leitura já passou da hora de haver uma revisão aí legislativa e enquadrar esses casos como terrorismo. É difícil a gente falar de crime organizado sem citar o Rio de Janeiro, né? Mas o que a gente vê no Rio de Janeiro, aquilo é terrorismo. A gente tem ações mundo afora que são consideradas terrorismo, são muito menos violentas, muito menos impactantes do que o cenário que a gente vive ali, Sim. do que aquelas pessoas vivem. Eu sempre cito muito o Rio de Janeiro, embora eu não more lá, mas é porque as pessoas não enxergam o impacto disso. A gente sofre de maneira direta o impacto do Rio de Janeiro. Sim. Quando um líder de organização criminosa de outro estado, de Mato Grosso, ele sai daqui, ele vai para o Rio de Janeiro. E lá ele fica livremente como se estivesse dentro de um condomínio. Exato, então, se sente protegido ali, né? Ele tem toda uma estrutura de proteção mesmo, ele anda com tranquilidade ali, porque ele sabe que a polícia não entra. Exato. Então a gente fica realmente à mercê do que está acontecendo lá. Por isso que a gente não pode, mesmo não residindo lá, a gente não pode deixar de falar disso, porque isso é algo que precisa ser observado. E sim, na minha leitura, esses atos deveriam ser considerados como terrorismo, mas precisariam de uma alteração legislativa para isso. Sim. Delegado, aproveitando que a gente está falando dessa questão de legislação, de alteração legislativa, a gente teve recentemente, no ano passado, o assassinato de um professor de uma unidade educacional aqui de Cuiabá, e além desse também a morte de pelo menos 3 motoristas de aplicativo, todas cometidas por adolescentes, por menores de idade. E aí, além desses casos, tem outros também em que há o envolvimento desses adolescentes. A primeira pergunta, delegada, é com relação a por que as organizações criminosas, elas incentivam e têm estimulado tanto o envolvimento e a participação desses adolescentes no cometimento de atos tão horrendos como esses. Eu apontaria 2 fatores, Karine. Em primeiro lugar, o crime está muito ligado com a condição social, ali, isso aí estimula muito a proliferação desse tipo de pessoa, desse tipo de atividade, perdão. Sim. Então, os indivíduos que moram, eles sugam a energia daqueles locais, eles aproveitam de lacunas deixadas pelo Estado e fornecem ali algumas questões básicas, alimentação, alguns tipos de auxílio para conseguir ali arregimentar uma rede de proteção e ganhar as pessoas ali. Então, uma criança, um adolescente que cresce naquele meio, ele tem o costume de ver o chefão da região ali andando num carro novo, morando numa casa melhor do que a dele, tendo acesso a bens materiais que ele não tem acesso. Então ele acaba alimentando ali uma certa ideia de eu quero ser isso, eu tenho vontade de ser aquilo. Então isso é quase uma ordem natural ali de quem está inserido naquele meio, infelizmente. Sim. E o outro fator tão importante quanto é a questão da menoridade penal, né? A gente vê cada vez mais pessoas, indivíduos menores participando de atos graves, tomando frente da execução de crimes de alta gravidade por conta da legislação ser extremamente branda com relação ao menor. O menor não fica preso no país, ele não tem uma pena suficiente. Então torna-se interessante para quem está de fora. O menor sabe que ele não vai ficar muito tempo preso e o crime organizado sabe que a perda vai ser pequena. Então ele usa dos menores porque é muito fácil convencer o menor, porque a pena do menor é muito baixa, não podemos nem chamar de pena, né? O que ele vai ter ali de reprimenda não vai gerar um impacto, não vai ser algo considerável. Diferente se ele fosse tratado como responsável pelos seus atos, ele ficaria preso um período maior, ele iria pensar um pouco mais se faria ou não. E aí eu te pergunto, se ele tem idade para votar, por que ele não pode ser preso? A questão da minoridade ela fica muito vinculada à questão do amadurecimento cognitivo, né? Mas a gente está falando de adolescentes de 16, 17 anos, não são mais crianças. Exato. E repito, se ele tem condição, se ele tem maturidade para escolher um representante, para votar, por que ele não seria responsável pelos seus atos? Eu acho que passou da hora já disso ser revisto. Recentemente também nós tivemos aí uma mudança, uma determinação por parte do governo federal, representado na figura do presidente Lula, e até algumas medidas do Supremo Tribunal Federal com relação à atuação dos policiais.
Câmera nas fardas é uma delas, o uso das armas ter sido um pouco mais restrito, acredito que vocês tenham acompanhado bem isso. Essa situação, delegado, essas mudanças todas podem engessar ainda mais o trabalho da polícia, que já não tem sido fácil, né, porque o crime, né, tem se espalhado e vocês têm trabalhado muito para isso. Isso pode prejudicar a atuação dos agentes de segurança? Não, com certeza. Essas normativas, elas demonstram um total despreparo de quem as redigiu, ou um total descaso com os agentes de segurança pública e, por consequência, com a sociedade. Sim. Porque a gente já tem tantos elementos de controle das polícias, a gente tem corregedoria, a gente tem Ministério Público, tem centenas de ONGs que recebem dinheiro para fazer esse tipo de controle, de acompanhamento, para que possam, excessos que sempre ocorrem, que sejam coibidos e também punidos, por que não? Mas concentrar energia num momento de dificuldade desse que o país está enfrentando, com caos na segurança pública no país, vide o Rio de Janeiro novamente, você concentrar energia em editar atos normativos para controlar ainda mais as ações do policial, isso demonstra com o que está preocupado. Não está preocupado com a sociedade, não estão preocupados em conter a violência. Parece que vivem numa bolha e não têm noção do que está acontecendo aqui fora. Então, a gente fica espantado, às vezes, com esse tipo de decisão, de determinação, né? E aí, muitas pessoas falam, não é uma determinação, é só uma orientação. Mas a partir do momento que você limita repasse de verbas para os estados, desde que eles se adequem às diretrizes, às orientações, você está determinando, sim, que as coisas aconteçam. Então, me preocupa esse tipo de postura, porque isso reflete na segurança, isso reflete na criminalidade, porque ele fica mais à vontade, ele fica mais seguro, encoraja novamente ele a continuar a delinquir, e isso traz uma preocupação, sim, porque isso no longo prazo pode trazer um prejuízo enorme para o Brasil. É como se colocasse usando a palavra bem justa, um cercadinho na polícia e deixasse o crime organizado ali. A preocupação parece que está num valor meio invertido. Exato. Eu acho que seria isso, né, delegado? Ao invés de se preocupar em acabar, talvez, com a criminalidade, em conter o avanço das facções, está contendo a atuação da polícia. Perfeito. Se depositasse, se concentrassem a mesma energia que fazem para exercer o controle da polícia em apoiar, em aparelhar, em dar suporte, em auxiliar as polícias estaduais a se organizarem para fazer o enfrentamento mais efetivo, teríamos outra realidade no Brasil, sem dúvida. É isso, delegado. Queria te agradecer pela presença aqui, obrigado por esse bate-papo, pelos esclarecimentos. Deixa esse momento final aí para suas considerações. Eu que agradeço a vocês pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço, agradeço a cada um de vocês e seguimos fortes aí na segurança pública de Mato Grosso. É isso. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!